Olá! E o assunto temático de hoje é: qual é o sentido da vida, do nascimento, velhice e morte? Por que do sofrimento humano? As respostas, a priori, estão contidas nos primórdios do tempo, advindas dos ancestrais, da religião, da ciência, efeitos naturais, bem como mudanças climáticas. E o nascimento origina-se da essência da procriação, onde dois seres colocam no mundo o fruto de suas existências, a sequência de suas vidas. A velhice ocorre em decorrência do tempo. Os órgãos internos irão envelhecendo com o passar do tempo. Isto é fato. E a morte poderá ser ocasionada de diversas formas, por efeitos naturais, por degeneração do corpo, também é fato e inevitável. Não se vive mais de 100 anos. E o que deixar como lição, como missão de vida? Sabe-se desde sempre que o mundo é uma galáxia composta por surpreendentes descobertas e em vias de mãos duplas busca-se verdades submersas para desvendar o enigma da vida. Mas por que do sofrimento humano? Existe um sentimento que ele poderá causar erros de condutas, pensamentos distorcidos, causando assim a derrota pessoal. A raiva é um sentimento que poderá desencadear não só a derrota, bem como a não evolução do indivíduo, causando assim o atraso por um todo na vida de cada um. A mesma é um sentimento que não só poderá ser desencadeada por reações externas, bem como pelo que o indivíduo ingere como alimento, bem como pelo que o indivíduo toma como líquido. Este sentimento poderá fazer um estrago no metabolismo, atrasando o sistema imunológico por um todo, até causando doenças graves. Mudar o pior para melhor irá fazer com que o corpo, a mente sintam-se saudáveis para tocar a vida, para evoluir como ser humano, para evoluir como pessoa, como indivíduo. E por que e como amenizar os efeitos do vazio interno existencial? 1. Mudanças de valores. A. Prezar pai e mãe. B. Respeito à dignidade humana. C. O poder da palavra. 2. Purificar corpo e mente. Lapidar a joia rara interna dentro de cada um. Existe 2 sentimentos, um virtuoso e o outro não virtuoso. Todo indivíduo tem uma joia rara, como se fosse um diamante bruto que precisa ser lapidado. No tocante ao alimento, a água é o
líquido ingerido que irá purificar corpo, alma, mente e coração. Ter como base uma alimentação saudável irá dar uma melhor direção para a vida. E fazendo uma retrospectiva geral sobre o tema de hoje, do nascimento, da velhice e da morte, irei dar como exemplo, e aqui gostaria de simplificar com um objeto. Este objeto, ele irá simbolizar um beco sem saída. Este beco sem saída, o que quero dizer com isto? É a escuridão fundamental contida dentro de cada um. Então, como foi falado lá na frente, a religião, ela está inserida neste contexto. Por quê? Porque o indivíduo, quando nasce, ele nasce bruto, ele não sabe de nada. Então, a educação, bem como a religião, irá dar uma sustentação para a vida. Esse beco sem saída irá dar uma purificação ao indivíduo da escuridão fundamental que ele se encontra. Ele irá ter uma base para dias melhores. E quando digo o poder das palavras, a palavra é algo de extrema importância que a pessoa, quando diz sem pensar, muitas das vezes até a pessoa fala sem pensar e depois tem uma reação do próximo ruim, não é? É onde tem o estudo do perdão, não é? Porque nem sempre as palavras ditas, elas são bem colocadas. Na verdade, às vezes é até preciso calar, para não dizer o que não está no contexto da linha de raciocínio, do diálogo. O silêncio, em certos casos, fala mais alto. A religião, a palavra e o alimento. Vou dar um exemplo básico. O Brasil está passando por uma grande crise de desemprego. As pessoas, isso é altamente compreensível, encontram-se em um declínio existencial por conta do desemprego. Não é fácil para ninguém não ter um salário ao mês para arcar com suas despesas. Pessoas que têm família, não é? Então, isso é compreensível. Mas aonde eu digo que o alimento é de suma importância? Exemplificando, a pessoa, o indivíduo, tem uma entrevista de emprego para fazer. Tá. Então, ele já está com a cabeça não boa, já está com a cabeça a mil, tenso, preocupado se vai dar certo aquela entrevista e tudo mais. Vai ingerir algo que não vai cair bem para o seu organismo. Vai tomar algo que não vai dar certo. O que vai acontecer com essa pessoa? O seu sistema imunológico, o seu metabolismo, o seu organismo vai dar a resposta imediata. Aquela reação que ele teve do alimento é onde entra a raiva. Poxa vida, um exemplo, o indivíduo terá que fazer aquela entrevista e, paralelo a isso, ele comeu uma coisa que não caiu bem. Então a raiva, ela pode ocasionar, sabe-se desde sempre, que o indivíduo é o que se alimenta, o que come. Então o líquido também, bem como a água, essencialmente a água, lava e purifica todo o ser. Então, na composição aqui desse raciocínio, do nascimento, da velhice, bem como a morte, o porquê digo prezar pai e mãe? Porque entra a família neste contexto. Ora, foi falado lá na frente que dois seres colocam no mundo a essência de suas vidas. Ora, é fácil de deduzir, é genético.
Se dois seres colocam no mundo a essência de suas vidas, é uma cadeia sequencial. Eu sou a sequência de meus pais. Os pais de meus pais foram a sequência dos seus pais. O indivíduo é a sequência de seus pais. Onde eu digo prezar pai e mãe, é como se você estivesse valorizando a si mesmo, a sua autoestima em dia. Porque no momento que se preza pai e mãe, o conteúdo interno irá ser amenizado. Que conteúdo interno? A escuridão fundamental, o beco sem saída, porque o indivíduo vai dizer: eu prezo meu pai e minha mãe. Se ele preza o pai e a mãe, ele está prezando a si mesmo, porque se eu sou a sequência dos meus pais, eu estou prezando a mim mesmo. A partir deste princípio, já estou bem para seguir em frente, porque amo meus pais, o valor que se dá é o valor que se tem. Então, fechando este conteúdo, o nascimento, a velhice e a morte, para amenizar os efeitos do vazio interno, a lapidação da joia rara interior, porque as virtudes e os sentimentos que não são bons, eles não podem se sobrepor às virtudes. Eles têm que estar porque é inerente, é. Ah, mas a raiva existe em todas as pessoas. O importante é inerente ao ser humano ter este sentimento, mas o importante é saber como canalizar este sentimento para dias melhores vindouros. Como canalizar este sentimento para que as virtudes se sobreponham e a raiva canalizada para o lado bom. É possível canalizar a raiva para o lado bom? Sim, é possível. É possível estar numa situação hiper desagradável, muito possível, e desta situação tirar o melhor. Exemplo, o indivíduo estava numa situação péssima, que não estava gostando. A raiva nasceu do interior. É humano sentir raiva. Mas como canalizar isso? Canalizar para o lado bom. Extrair deste contexto algo bom. O que eu vou extrair deste contexto? Algo para os meus dias vindouros. Desta forma, eu irei canalizar a escuridão fundamental através repetindo, religião, o poder da palavra, o alimento bem ingerido, prezar pai e mãe, a escuridão fundamental, obviamente a raiva, serão sentimentos que ficarão submersos. Esses sentimentos, a ideia é submergir esse sentimento. Ele não pode ter o poder do corpo e da alma. Ele é um sentimento ruim. Ele não pode se sobrepor às virtudes. Ok? Posto isto, concluindo, lapidar, purificar tendências comportamentais. E o real sentido da vida é agir em consonância com os preceitos de mudanças internas, que por sua vez irão ocasionar abundância corporal, bem como abundância mental. E a palavra para a reflexão de hoje é transformação. E o vídeo chegando ao fim. Aproveito para lhe fazer um convite. Inscreva-se, ative o sino, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.